pouco ali à mesa, em conversa informal, dizias que este tipo de pensamento, de conhecimento, se tu quiseres, começa a ter uma apropriação muito utilitarista, de alguma forma, nos últimos tempos. De que forma é que tu... De que forma é que isso é pressentido por ti? Ou seja, qual é a diferença entre essa apropriação utilitarista que hoje em dia tu sentes pressentir e aquilo que tu, de alguma forma, difundes aqui? Ok, então, primeiro tenho que vos falar um bocadinho da minha história. Portanto, eu fui iniciado tradicionalmente à arte geométrica dos construtores de catedrais. Portanto, tive um mestre que me ensinou durante 6 anos e com quem trabalhei durante mais 5 anos e, portanto, tive os famosos 10 anos, neste caso mais um, de aprendizagem de iniciação direta, tradicional, com um mestre que tinha francês, que tinha recebido o seu ensinamento de um outro mestre, que tinha, por sua vez, recebido de um outro, por aí fora. Há uma linhagem no tempo, essa linhagem é conhecida, e, portanto, é assim que eu recebo esta geometria, que hoje em dia é chamada de geometria sagrada. Portanto, é uma geometria iniciática, e que implica não só o receber uma transmissão direta de uma forma de conhecimento, mas também aplicá-lo à própria vida. Portanto, a geometria de que eu estou aqui a falar hoje, que se chama hoje em dia geometria sagrada, é uma geometria que provém dos antigos construtores de catedrais, que criaram um método, na altura da criação do gótico, um método que é operativo porque permitiu formar as centenas de milhares de operários que foram necessários para construir as catedrais europeias. Portanto, eu faço parte dessa linhagem, se quiserem. Hoje em dia, quando se fala de geometria sagrada, e se vocês forem à internet procurar, vão encontrar imensa informação que vai dizer-vos que a geometria sagrada é fundamental para vocês aprenderem a ser mais amados, ou terem mais dinheiro, ou terem mais sorte na vida, ou qualquer coisa assim desse género. Portanto, essa forma de aproveitamento da geometria sagrada, para mim, é o contrário daquilo que eu estou aqui a apresentar esta noite. Portanto, é uma forma de utilitarismo ligado a todos os fenómenos de New Age a que nós temos estado a assistir. Ok. Portanto, daqui a bocado, se continuarem a trocar, eu fico aqui cruzado com o Muito obrigado, mas eu prefiro manter a liberdade. Já agora, a liberdade é o primeiro conceito da geometria sagrada. Na realidade, a coisa mais importante desta geometria que eu chamo de geometria sagrada é a liberdade de reconhecer os fenómenos do local e do momento e respeitá-los. E respeitá-los em liberdade e em responsabilidade. Não é, como muita gente pode pensar hoje, ir à internet, aprender uma ou duas fórmulas e aplicar essas fórmulas em qualquer problema, em qualquer situação. Aprende-se com a natureza primeiro e depois aplica-se em liberdade e em responsabilidade. Então, não obstante, eu ainda querer voltar a um ponto que já não é sequer o imediatamente anterior, em que falávamos de caos e de harmonia, mas continuando, para não fazermos aqui muitas interrupções, continuando na pergunta que o Vítor fez há bocadinho, ou seja, isso é um utilitarismo, talvez, com o qual tu não concordas, e que eu também tendo daqui a discordar, é um utilitarismo errado da geometria sagrada. Mas existe algum que seja útil e que seja correto, ou seja, a geometria sagrada é conhecimento, é arte, ou também poderá trazer alguma coisa, não sei, de um ponto de vista prático, imagino, da organização de uma casa, ou de um escritório, ou da maneira como eu, de alguma maneira, organizo o meu dia, poderá trazer alguma utilidade, ou isso é um aproveitamento errado da geometria sagrada? Eu estou-me a lembrar do Feng Shui, por exemplo, que eu achei que não teria nada a ver com a geometria sagrada, mas novamente, de acordo com a conversa que tivemos há bocado, disseste-me que haveria algum ponto em comum, e que o que acontece agora, como também acontece com a geometria sagrada, é que há um aproveitamento errado, abusivo e até um bocadinho alegórico do Feng Shui. A minha pergunta é, relativamente à geometria sagrada, qual é este utilitarismo correto que nós poderíamos tirar? Ok. Eu acho que há várias perguntas na tua pergunta. Eu também acho. E, portanto, vou tentar safar-me. Não sei se todos veem bem o quadro. Tentar safar-me, quer dizer, vou tentar explicar isto de uma maneira um bocado mais
desenhada, se quiserem. Esta geometria da qual eu sou receptário aqui na Europa provém do Mediterrâneo. No Mediterrâneo, os povos todos que habitaram ao longo dos milénios à volta do Mediterrâneo aperceberam-se, agora desculpem, vou desenhar o Mediterrâneo de forma super sucinta. Imaginem que isto é o Mediterrâneo. Então todos os povos da Terra se aperceberam que quanto mais iam para norte, mais frio estava. Quanto mais iam para sul, mais quente estava. Portanto, obviamente, o norte é a moradia do frio, o sul é a moradia do quente, do calor. Isto, estou a falar só à volta do Mediterrâneo. Se vocês pensarem em mitos e contos de fadas e histórias para crianças desde sempre até agora, a rainha da noite, a rainha do gelo, a rainha do frio habita sempre no norte. Pensem na Nárnia, por exemplo. O rei Sol, o rei Leão, o leão que vem salvar as histórias do frio, habita sempre no sul, nas terras onde não há gelo, onde não há o conhecimento congelado, bloqueado. À medida, eu estou a pôr aqui o norte, por exemplo, neste caso, portanto, à medida que eu vou caminhando do ocidente para o oriente, o clima vai ficando cada vez mais seco, e à medida que eu vou caminhando para o ocidente, o clima fica cada vez mais úmido. Portanto, segundo estas circunstâncias naturais, então, é óbvio que a divindade, a ordem natural, escolheu estas orientações para serem orientações primordiais destes 4 fenómenos, que são o quente, o frio, o seco e o úmido. Que são os 4 primeiros elementos que, segundo a tradição que vem desde o Antigo Egito... Mas isso está a mudar. Eu estou a falar aqui de uma tradição, não estou a falar da tabela dos elementos de Mendeleev, não estou a falar perdão? De geopolítica? Ok, uau, não estava nem aí. Mas se calhar está mais a acentuar do que a mudar, não é? A acentuar. Não sei, se vocês me fizerem perguntas de política, eu fico imediatamente entalado e não sei saber responder. Cavaco estão sobre política. Não, pois não, e de geopolítica também não, claro. Mas, portanto, eu estou aqui a falar... O Vitor estava a referir-se às alterações climatéricas, não é? Acho que há escola no Mediterrâneo. Não, isto não é Mediterrâneo, peço desculpa. Estamos no Oceano Atlântico. É úmido. Estamos no lado úmido. Portanto, neste aspecto existe uma primeira constatação que é natural, que faz parte da natureza. E depois, a partir daí, começa-se a montar a interpretação simbólica. Ora, a interpretação simbólica cada povo fê-la à medida dos seus próprios elementos. Por exemplo, nós no Ocidente temos 4 elementos, que são a terra, a água, o ar e o fogo, mais um, que é o éter, ou a quinta essência. Enquanto que na China há 5 elementos, que são o metal, a madeira, o fogo, a água e a terra. E, portanto, logo aqui temos uma diferença aparente, que depois eles também têm um zodíaco de 12 signos, mas que são diferentes dos nossos, e portanto vão colorir estas interpretações que vêm da natureza. É claro que a China não está no Mediterrâneo, portanto eles têm uma leitura natural adaptada ao país, à China, à zona geográfica, mas o sistema geométrico, ou o que está por trás, é comum. Portanto, a geometria sagrada na Europa tem imensas coisas em comum com o Feng Shui, na compreensão da orientação do espaço e no modo como o espaço está marcado por elementos que vivem neles, vivem nessas direções. E, portanto, eu podia dizer, de modo muito caricatural, que a geometria sagrada é o Feng Shui do Ocidente, ou que o Feng Shui é a geometria sagrada da China. Mas atenção, com isto, eu tenho que chamar a atenção que o Feng Shui da China não é igual ao Feng Shui que tem sido revelado no Ocidente. O Feng Shui revelado no Ocidente apresenta um conjunto de receitas, umas coisas que tem que se fazer ou que não se pode fazer. O Feng Shui chinês é extremamente diferente. Por exemplo, para terem uma ideia, na China, um arquiteto não pode nunca pôr as vigas mestras contíguas às paredes dos apartamentos. Porque quando uma família aluga um apartamento para ir viver, consulta um mestre de Feng Shui, e o mestre de Feng Shui chega e diz: para vocês aquela parede ali está no sítio errado, deita-na abaixo. Ali abram uma janela. Aqui têm que fazer um muro.
E, portanto, se as paredes de suporte da casa ou dos prédios estivessem num lugar acessível às famílias, o prédio cairia. Portanto, a organização está toda baseada de forma diferente. Eu lembro-me de uma conversa com um mestre de Feng Shui de Hong Kong, em que ele me dizia: tu queres aprender Feng Shui? Primeiro tens que aprender o I Ching. E eu disse-lhe com uma certa arrogância: eu já estudo o I Ching há 12 anos. E ele disse-me: em que língua estudas o I Ching? E eu respondi: em inglês. Não, tens que aprender primeiro chinês clássico. Só depois é que podes aprender o I Ching e tem que ser em chinês clássico. Portanto, a complexidade, e se vocês virem, por exemplo, uma bússola, a famosa bússola chinesa do Feng Shui, a completa, que os chineses usam na China, vocês apercebem-se imediatamente da enormíssima complexidade do sistema filosófico que é o Feng Shui. Portanto, nesse caso, então, a geometria sagrada é equivalente, digamos. Mas ignorância minha do Feng Shui, provavelmente tudo errado, mas conheço algumas aplicações ou indicações, por exemplo, não colocar um espelho em frente a uma porta ou outras coisas assim, que imagino que sejam... A geometria sagrada não fala disso. Não. Correto. A minha pergunta é, então, qual é a base de utilidade prática da geometria sagrada? É que dessa eu pessoalmente não conheço. Ok. Eu vou correr aqui o risco, outra vez, que é um risco que eu gosto muito de correr em público e já uma ou duas vezes correu muito mal. Mas se houver aqui alguém que fume cigarros, não tabaco nem enrolar, mas cigarros, por favor, podem me buscar um maço de tabaco? Eu acho que há imensos. A minha filha não. Um maço de tabaco só. Maço, não é um cigarro, é um maço. Obrigado. Porquê é que este maço tem esta forma? Porquê é que tem esta proporção? Porquê é que tem este formato? Porquê é que tem esta relação de proporção exata? Vocês comparem a maior parte dos maços de tabaco, vão todos ter esta proporção exata. Porquê? Alguém tem aí, por favor, um cartão multibanco ou um cartão Visa? Vou fazer eu a seguir adivinho o código. Vocês não têm como dizer, eu adivinho o código, memorizo. Código sagrado, se faz favor. Vem ali, está aqui, por favor. Está aqui um. Ok, já está aqui. Mas este é da FNAC, portanto, por favor, já agora aceito o outro também. Ok, muito obrigado. Então, reparem. Não sei se conseguem ver. Não sei se conseguem ver. Se eu puser à luz, mais ou menos, vocês veem que tem exatamente a mesma forma. É exatamente o mesmo retângulo. Porquê? Este retângulo é um retângulo que se chama o retângulo da divina proporção. O retângulo harmónico, mais harmónico que existe. Foram feitas N estatísticas e... Falava o Kepler. Esse era o que falava, tudo do que falava o Kepler, que tu falavas há bocado. Portanto, este retângulo foi considerado estatisticamente, e estas estatísticas são feitas desde o final do século XIX, como o retângulo mais apetecível para os seres humanos. Aquele que provoca mais desejo, aquele que provoca vontade de ter na mão e de guardar, de ficar com. Portanto, isto não é por acaso que esta forma, que estes dois objetos, ou estes três objetos que eu tenho na mão, têm esta forma. Este retângulo é o mais harmónico de todos, no sentido de ser mais apetecível. Então é a banca e a tabaqueira que está a tomar conta do geometria sagrada. Ótimo. Não. Ainda vos posso dar mais exemplos. Agora um bom. Posso-vos dar mais exemplos? Os vossos telemóveis, as televisões, os vossos computadores, os ecrãs. A organização da proporção destes retângulos é toda calculada de propósito, segundo regras da geometria sagrada. Por exemplo, o papel A4, em que vocês todos escrevem todos os dias. Reparem, o papel A4 tem uma dimensão com que todos nós trabalhamos, mas que é uma dimensão estranhíssima, tem 21 cm por 29,7. Porquê é que é 29,7 e não é 30? Porquê? Porque tem uma relação de proporção. Posso pedir 2 folhas A4? Posso roubar? Caderno todo? Não, só quero 2 folhas, não preciso do caderno todo, obrigado. FNAC. Eu depois digo o número de código em privado. Obrigado.
Isto fazer o truque ao mesmo tempo. Tu importas segurar o microfone, por favor. Preciso de um assistente. Se quiseres fazer perguntas ao mesmo tempo. Isto é um A4, não é? A4 aldrabado. É um bocadinho maior, não é? Se é um bocado batuteado. Caos. É capaz de ser um bocadinho maior. Não parece um A4 normal. É maior, não é? Parece É maior. Não vai funcionar? Está bem, ok, isso já provaste que isso é, digamos assim, normas. Agora, se chegar um artista, ou um cientista, porque não, e de repente transforma isso tudo Mas deixa faz qualquer primeiro coisa perceber diferente. qual é a Isso devida me- proporção. Isso cria maravilhamento perante os meus olhos, os teus e destas pessoas aqui. Como é que tu lês isso? Desculpa, mas não percebi tudo. Pronto, ok, isso é a norma, isso é o que... Não, mas não é a norma, a questão é a divina proporção. Já Mas esta percebeste aqui não qual é a é? divina proporção. Já percebi que Não, Isto é outra coisa. mas qual é a divina proporção? Que está no maço de tabaco e em todos. Chamamos de divina porquê? Porque é uma forma ou porque tem uma razão numérica? Chama-se. A divina proporção chama-se divina proporção porque é uma proporção, ou seja, tem uma relação de um para o outro, ou seja, de um lado para o outro lado. Então, por exemplo, matematicamente a divina proporção escreve-se assim: Φ, que é o número dado ao número de ouro, igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Isto é a fórmula matemática da divina proporção. Portanto, estamos a falar de uma proporção perfeitamente harmónica, perfeitamente harmoniosa, que tem uma fórmula matemática, portanto, que pode ser reproduzida matematicamente. Geometricamente, a divina proporção manifesta-se desta maneira. Se eu tiver um quadrado e eu estabelecer a linha mediana do quadrado, portanto o meio do quadrado, eu pegar nesta distância que vai daqui até aqui, se eu a transportar, vou obter aqui um retângulo que mede, se este lado mede 1, este lado todo vai medir 1,618. Isto é a divina proporção. 1,618 para 1 é a divina proporção. E é o resultado daquela equação? É o resultado daquela equação, sim. Que é, portanto, φ. Φ é igual a 1,618. É um número irracional, portanto não termina aqui, continua. Okay. Portanto, aqui, isto que eu estou aqui a fazer, eu acabei de desenhar, de fazer um quadrado, portanto dobrei a folha A4 fazendo um quadrado, ok? E vocês veem que o quadrado está atravessado por uma diagonal, por uma linha diagonal. Esta diagonal é uma relação de proporção também. Se eu tiver um quadrado, seja ele qual for, se o lado do quadrado vale uma unidade, não interessa qual for, 20 cm, 1 metro, seja o que for, a linha que atravessa o quadrado na diagonal é a raiz do quadrado, é a raiz quadrada. Portanto, é a raiz quadrada de 2, neste caso. Portanto, Não tem nada a ver com o teorema. qual teorema? O De teorema. Pitágoras? Tem, sim senhor. Mas eu já chego ao teorema de Pitágoras, então, se quiserem. Então, aqui, esta linha, que eu estou, neste quadrado, eu estou a desenhar, eu dobrei o quadrado de forma a vocês verem esta diagonal. Segura aqui no microfone outra vez, por favor. Obrigado. E agora podem ver que. Agora que é o momento, claro que não é um A4, é um bocadinho superior ao A4, mas se fosse um A4 estava completamente certo. A medida da altura da folha é igual à linha do quadrado de 21 por 21. Ou dito de outra maneira, se tiverem uma máquina de calcular, multipliquem por favor 21 quadrado de 2 e vão obter 29,7. Mas isso é geometria. Isto é geometria. E o papo do sagrado. O que é hoje chamado de geometria sagrada é no fundo geometria. Ok? O que acontece é que estamos a falar de uma geometria que podíamos chamar de pitagórica, de platónica, de aristotélica e não uma geometria euclidiana. Por exemplo, se pensarem, o Pitágoras tinha uma escola de mistérios em que os seus alunos que frequentavam o primeiro tempo da aprendizagem
estavam do lado de uma cortina. Eles só podiam ouvir o mestre, não podiam vê-lo. Não tinham acesso à revelação dos desenhos, só à conversa. Só depois de algum tempo é que passavam para o lado da cortina e passavam a ser, então, não só os que ouviam a lição, mas que podiam ver e aprender a lição e intervir com o mestre. Portanto, o que podemos chamar de geometria sagrada hoje implica toda uma componente iniciática, tradicional, e sensitiva, intuitiva, que a geometria matemática pôs de parte. Portanto, isto de que estamos aqui a falar é geometria. O malabarismo que eu fiz é geometria. A partir do momento em que eu digo que esta forma é mais apetecível, já não estamos a falar de uma coisa objetiva, estamos a falar de uma coisa subjetiva, que foi quantificada pelas estatísticas e que, portanto, é usada nos meios de marketing e publicidade como sendo uma forma a usar com preferência a outras porque porque obtém resultados garantidos, mas que são subjetivos, portanto, eles não podem ser matemáticos. Ok? Portanto, a parte do sagrado na geometria é quando começamos a falar de qualquer coisa que tem uma componente mais subjetiva, mais espiritual, mais emocional, mais sensitiva, mais sensorial. Por exemplo, na conversa do jantar, eu estava também a dizer, eu estava a falar de um pormenor, que é o seguinte: todos os templos da humanidade, e no caso da Europa, todas as catedrais, igrejas, capelas cristãs, são sempre construídas em cima de um veio de água pura e corrente. Sempre. Não há exceções. Porquê? Porque a água é o que anima, é o que traz a vida. O templo não está animado se não estiver feito em cima da água. Ora, uma das primeiras tarefas do mestre construtor, o que escolhia o local onde a catedral era feita, ou a igreja seria feita, ou a capela, era sentir a água no subsolo. Portanto, estamos a falar da arte do vedor, do que nós chamamos hoje a arte do vedor. Chegar a um sítio, com uns instrumentos ou não, ou só com o corpo, e dizer: eu aqui sinto água. Isto faz parte do ensino da geometria sagrada. Quem é treinado em geometria sagrada, quem é iniciado, aprende a sentir só com o corpo as informações do subsolo. E aqui estou a lançar um tema que se calhar vai ser outro grande desafio. E portanto aqui estamos muito fora da geometria da matemática. Estamos a aplicar um conhecimento do mundo natural, em que passa também por pressentir aquilo que não está visível aos olhos.